Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pela Boca Nasce a Saúde, um podcast que vai dar que falar. Abre-te boca! E hoje tenho uma convidada muito especial, mas muito especial mesmo. É uma honra tê-la aqui no meu podcast e é a doutora Andreia Monteiro. Doutora Andreia, faça as honras da casa e, por favor, vire a ampulheta. Eu não quero aqui levantar spoilers, nem quero falar muito das suas especialidades e daquilo que a doutora Andreia faz. Eu acho que nos pode contar melhor do que ninguém o que é que faz, como é que faz, a formação que tem. Conte-nos um bocadinho. Então, antes de mais, muito obrigada. É um gosto estar aqui. Obrigada. Muito sucesso com este projeto novo, que isso é que é preciso. Então, o que é que eu faço da vida? Medicina preventiva funcional, além de imunoterapia, que é a minha especialidade. Portanto, este ano faço 20 anos de formação, portanto é assim um marco interessante. Parabéns. E a imunoterapia é uma área, é uma especialidade médica em que nós cuidamos da imunologia, da imunidade e das doenças do sangue. A imunologia e as doenças do sangue, como estão associadas. E depois de trabalhar bastantes anos no hospital, eu achei que era a altura de passar por um outro projeto, ou seja, abri a Clínica Pilares da Saúde com a vertente da medicina preventiva funcional. E a medicina estética veio mais tarde, veio 5 anos depois, que nós então abrimos também a unidade de medicina estética. É isso que nós fazemos na clínica. Uau, e que faz muito bem, que é uma excelente referência em Portugal e se calhar até na Europa, no mundo, daqui da medicina integrativa, funcional, esta medicina de precisão, não é? Exato. Que cada vez é mais necessária. Nós sabermos personalizar os nossos tratamentos e eu costumo acompanhá-la nas redes sociais, adoro o trabalho da Andreia e vejo que tem um cuidado espetacular com os pacientes, vejo aquela abordagem que tem na primeira consulta, o estar ali muito atenta, fazer os registros clínicos, esta história de vida, esta história clínica. Conte-me um bocadinho como é que o paciente entra na sua clínica e como é que depois então é tratado. Então, esta medicina hoje em dia, o paciente quer tempo, o paciente quer sentir-se ouvido. Nós já não temos aquele paciente que aceita, olha, está aqui a receita, é para tomar, sem nenhuma explicação, como existia antigamente. Ou seja, a medicina antiga do paternalismo, de eu posso e mando e o doente obedece sem perguntas, já não existe. Claro. Ou se existe, está em mau caminho, porque assim, o doente já não quer isso, o paciente já não quer isso. O paciente quer sentir que é ouvido, ele quer sentir, exatamente, ele quer fazer parte das soluções, ele quer poder escolher das várias opções terapêuticas, ele quer fazer parte da solução e saber que participou da escolha. E para isso é preciso tempo. E o paciente quer ter também liberdade e sentir que está próximo para falar das coisas mais íntimas. Ou seja, ninguém fala com o médico das suas dificuldades íntimas em 15 minutos. Claro que não. Certo? Então o nosso paciente quer isso, ele quer tempo, ele quer atenção, ele quer sentir que faz parte, ele quer saber que não só vai ter connosco, se ele estiver doente, ele pode contar connosco, mas também ele quer principalmente ir ter connosco para não ficar doente e para viver longos anos de forma saudável. Porque o que nós vemos ainda hoje é a esperança média de vida aumentou, nós estamos a viver mais anos, mas mais anos doentes e mais anos polimedicados. E as pessoas já não querem isso. As pessoas querem viver mais anos, mas com autonomia. Conseguir sentar, conseguir levantar, pentear-se, passear, ver os netos, levar os netos, ser o tal Uber dos netos, como estávamos a falar há bocadinho em off. Ou seja, o paciente quer sentir que é útil para a sociedade, que é útil para os seus. Sim, que não é um peso para a família. Que não é um peso para a família. E isso só é possível, por isso que a medicina preventiva funcional veio para ficar, já não é uma moda. Claro. Cada vez há mais procura, nós somos pouquíssimos médicos
que ainda somos poucos a trabalhar esta vertente da medicina, e há uma procura muito grande. Eu digo para os novos médicos, atenção a essa área veio para ficar. É que nós trabalhamos a saúde Exato. e não a doença. Exatamente. Não é? Que, foco na saúde. Porque prevenção? Porque é isso, é prevenir doenças, prevenir complicações das doenças que as pessoas já têm, ou seja, prevenção primária, secundária, terciária. As pessoas querem prevenir ter doenças, prevenir complicações das doenças que já têm, querem prevenir novas doenças. Então isso é um foco. E funcional porquê? Preservar a função, preservar a autonomia, preservar a mente. E é isso que é as funções que nós queremos preservar. Daí o âmbito da nossa consulta. E a imunologia é o seu ponto de partida. Como é que o sistema imunitário entra em quase tudo o que trata? Como é que ele entra aqui? Ele entra em tudo. Ou seja, eu quando, há muitos anos atrás, eu escolhi a minha especialidade, tivemos um professor no 3º ano da faculdade, o professor Machado Caetano, em que ele dizia assim, vai chegar uma altura em que nós vamos ter uma especialidade que vai se chamar psiconeuroendocrinologia, em que nós vamos ver o paciente como um todo. Nós vamos cuidar da parte psicológica, parte endócrina e imunologia. E eu assim, uau, é isso que eu quero. Ou seja, eu no 3º ano da faculdade eu já sabia qual era a especialidade que eu queria. Entretanto, quando acabei, fui escolher a especialidade, ainda não estava disponível a tal psiconeuroendocrinologia. Eu assim, bem... Já estou aqui anos-luz à frente. Exato. Ou seja, o professor Machado Caetano estava bastante à frente. E eu pensei assim, ok, de todas, por onde é que eu vou começar? Porque eu quero fazer a tal psiconeuroendocrinologia. E como ele era meu professor de imunologia, eu era completamente apaixonada pelas aulas do professor Machado Caetano, e pela imunologia, e pela prevenção das doenças, porque se na faculdade nós queríamos era prevenir doenças e não ficar doentes, porque seria por onde? Pela imunologia. E foi assim que eu escolhi então começar pela imunologia, porque o grande objetivo é prevenir doenças. E para isso o sistema imune tem que estar bastante bem, bastante saúde para podermos prevenir as doenças. Então, e hoje falamos tanto de doenças autoimunes. O que é que nos pode falar aqui? O que é que nos pode dizer sobre as doenças autoimunes? Uma coisa muito importante sobre as doenças autoimunes, que hoje nós sabemos e que eu chamo muita atenção na consulta, é que não se trata de várias doenças autoimunes. É uma única doença autoimune que se manifesta em vários órgãos diferentes. E então eu costumo explicar para os pacientes entenderem o que é isso das doenças autoimunes. O nosso corpo luta contra nós. O sistema imunitário está baralhado e ele começa a lutar contra, em vez de defender, ataca. E como é que isso acontece? São várias doenças autoimunes? Não, é só uma que se manifesta em órgãos diferentes. E começa pelo órgão mais fraco. Assim como se manifesta na tireoide, se manifesta no intestino, pode-se manifestar no estômago, pode-se manifestar em vários órgãos. É por isso que muitas vezes o doente autoimune diz: eu tinha uma tireoidite de Hashimoto e agora diagnosticaram uma doença de Crohn. Eu tinha uma tireoidite e agora tenho uma artrite reumatoide. As pessoas têm que entender que é manifestação da mesma doença em órgãos diferentes. Exato. Há um fundo da autoimunidade e que está a atacar vários órgãos diferentes. E, portanto, nós precisamos de entender como adormecer esse ataque autoimune, que é isso que nós fazemos na clínica. Uau! E como é que se adormece esse ataque autoimune? Exato. O nosso sistema imune, quando ele está confuso, ele precisa de se organizar. Precisa de um GPS. Ele precisa de um GPS, de alguém que diga, não é por aí. Não é? E nós temos que entender, e a primeira coisa que eu explico às pessoas é, calma, o ter uma doença autoimune, nós podemos ser todos irmãos, gêmeos até, e termos todos nascido com o mesmo gene para ter uma doença autoimune, mas num manifestar-se e no outro não. Exatamente. Que diferença é essa? O que é que faz a diferença entre a manifestação de uma doença numa pessoa e a não manifestação noutra? Estilo de vida. Estilo de vida. Ou seja, epigenética. A epigenética. Então, hoje nós falamos que
mais importante do que a genética é a epigenética. A epigenética é que vai determinar se, como eu costumo fazer uma analogia com o interruptor, acende a luz ou apaga a luz. O apaga a luz é quando nós conseguimos adormecer a doença ou as manifestações da doença, e a luz acesa, a doença está a atacar e está ativa. Todo o estilo de vida que nós conseguimos, tudo o que nós conseguimos organizar à volta desta pessoa, como estão os níveis de stress? A pessoa dorme ou não dorme? O que é que a pessoa come? Que alimentos inflamatórios é que nós consumimos todos os dias? Certo? E como está determinados níveis, por exemplo, de coisas muito importantes como a vitamina D, que nós sabemos hoje que é um dos gatilhos, uma hormona, é um dos gatilhos, a deficiência da vitamina D é um dos gatilhos para as doenças autoimunes se manifestarem. Então isso tudo nós explicamos à pessoa que a epigenética é um dos pontos mais importantes para adormecer a tal doença autoimune. E posto isto, o que é que nós fazemos? Entregamos o controle da doença nas mãos do doente. Exato. Doutor, o que é que vai dar para adormecer? Eu vou dar conhecimento, epigenética. O entendimento de que a forma como lida com o seu stress, a forma como decide dormir, a forma como o que decide comer, é que vai determinar se vai conseguir adormecer a sua doença ou não. Então, e as pessoas que tomam imunossupressores? É assim, nós não somos contra nem retiramos a medicação. Muitas vezes o que acontece é a pessoa deixa de precisar, porque simplesmente regulou os gatilhos que não estavam regulados. E se deixar de precisar, tudo bem, pode parar de tomar. Se não deixar de precisar, tem que continuar. Só que essas escolhas... as coisas mais difíceis que nós temos na nossa vida é mudar o estilo de vida. Ui, as mudanças, não é? É muito crítico, é muito duro mudar o estilo de vida. Ainda que há bocado eu disse que o paciente já não quer aquela medicina paternalista de toma o medicamento porque sim, e sem explicações e sem fazer parte das soluções, ainda temos uma pequena percentagem de paciente que quer não fazer parte. Porquê? Não ter a responsabilidade. Não ter a responsabilidade. A consciência, apesar de ter consciência e clareza, não quer a responsabilidade. Ainda temos alguns pacientes que dizem a culpa é sua porque não melhorei. O paciente continua a comer glúten, a consumir lactose, a consumir tudo o que é processado que existe, a viver uma vida de altos níveis de stress, a não dormir bem, a não praticar exercício físico, sedentário, fuma. Exato. Não é? Não tem os cuidados com a saúde, com a saúde oral. E a sério, acredita que eu continuo a ver bocas completamente sem cuidados em pessoas que têm cuidado em tudo o resto, menos com a boca. É verdade. E como o meu professor, o Dr. Lair, que eu honro, onde quer que eu vá, o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Lair costumava dizer assim, o médico vê um corpo sem boca e o dentista vê uma boca sem corpo. Nós só teremos saúde quando o médico e o médico-dentista entenderem que há um corpo com uma boca e o médico-dentista entender que há uma boca com um corpo. Exatamente. E nós conseguimos alinhar a boca e o corpo. Porque só assim teremos saúde. Isso eu aprendi lá atrás com o Dr. Lair Ribeiro, há muitos anos atrás, e eu, uau, ok, e fiquei super desperta. E uma das coisas que nós avaliamos, que nós vemos na história, na observação do nosso paciente é a boca. Eu vejo a boca de todos os meus pacientes. Eu faço essa observação. Eu, quando descobri a formação do Dr. Lair e da equipa dele, o Augusto Tralli e a Ana Tralli, eu em 15 dias fui para o Brasil. Claro. Mas é sobre isto, é isto. E então agarrei, fui logo para o Brasil, fiz a formação com eles e depois, claro, fiz também a pós-graduação com o Dr. Lair. E é incrível a forma como o Dr. Lair e a sua equipa transmitem a informação, o conhecimento. É impressionante, não é? Porque é uma escola de vida. Muda completamente a forma como nós trabalhamos, muda a nossa visão. E eu, quando eu cheguei lá, o Dr. Lair disse-me que eu era a primeira médica da Europa a fazer a pós-graduação dele.
E ele disse, eu não sei como, mas és a primeira. Eu disse, não se preocupe que depois de mim virão muitas. Virão muitas. Porque para abrir portas é fácil. E é facto, hoje em dia já somos algumas que fizemos a formação e ainda bem, porque ajuda, muda completamente a nossa forma de trabalhar, abre os horizontes, abre a visão da saúde, da prevenção, e foi lá que eu despertei para a boca, porque realmente eu não estava nada desperta. Então isso para dizer que nós continuamos a ver pessoas que ainda se preocupam com tudo, mas que a boca é só depois. E isso é outro problema sério. Sério. Infelizmente, eu deparo-me com essa situação todos os dias, se bem que eu também já tenho um público muito alinhado com a minha visão. Exato. Já deves apanhar tudo bem triado. Bem triado. Já apanho muitos pacientes que vêm da doutora Andreia, que vêm da doutora Ana Paula, que vêm de outros colegas nutricionistas de outras áreas e que já vêm com uma triagem feita, o que é ótimo para mim. Mas, infelizmente, também ainda apanho muitas pessoas que não têm consciência o quanto uma amálgama pode ser prejudicial, não é? Pode trazer toxicidade, o quanto uma periodontite, não é? Doença gengival, periodontal, o quanto, por exemplo, uma porfiromona gengivalis que nós encontramos no sulco gengival e encontramos na boca, também encontramos num paciente de Alzheimer a nível cerebral. Exatamente. Portanto, o quanto há esta relação... Esta relação entre a saúde oral e a saúde como um todo. Como um todo. Neste momento, eu já não consigo separar, é impossível. Claro. Se me pedissem agora, agora tens que fazer só a tua prática clínica, pôr o teu chapéuzinho de técnica e ser só dentista, vai ser só dentista? Eu ia dizer, não, desculpem, eu não consigo. Claro, eu não porque consigo, entendeste que uma boca tem um corpo, certo? Exatamente, que é impossível separar. Exato. Nós o que fazemos é mandar para vocês, encaminhar para que o paciente possa ter esta consciência de que só vai ter saúde quando ele conseguir alinhar os vários pilares em que a saúde oral é um pilar fundamental. Um dos pilares fundamentais. Exato. E o que é que te levou a criar a Clínica Pilares da Saúde e depois a criar a Imunocare também, que é mais uma extensão, é um galhozinho dessa árvore incrível. O que me levou a criar a Pilares da Saúde foi exatamente o Dr. Lair. Eu, quando fui para lá, ou melhor, eu antes de ir já tinha a clínica, porque a clínica foi fundada em 2016 e eu fui para lá em 2017. Okay. Portanto, eu abri a clínica antes de ter com o Dr. Lair. Porquê? Porque eu sabia, eu já acompanhava o Dr. Lair há muitos anos, eu já sabia que eu viria de lá com uma decisão tomada de seguir com este projeto. Agora, deu-me forças para continuar, porque nós sabemos o que é ter uma clínica e gerir uma clínica, gerir pessoas. Não é fácil, os desafios que temos, principalmente porque nós não temos na faculdade nenhuma formação sobre gestão, sobre ser empresário, sobre ser nada. Empreendedor. Nós não sabemos nada na nossa formação, nós somos formados para... praticamente a nossa mentalidade é trabalhar para o Estado, nós médicos, vocês médicos dentistas, se calhar já têm uma visão de abrir o vosso consultório mais privado, porque não há tanta oferta a nível do Estado. Nós não, nós trabalhamos, nós fazemos a faculdade com a intenção de trabalhar num hospital claro. E na altura, há 20 anos atrás, num hospital público, né? Claro. Agora é que há, sim, os hospitais todos privados que existem. E eu não em 2016 ter decidido avançar com a clínica era porque eu realmente... Foi aqui um salto de fé. Eu tinha mesmo convicção que eu precisava ter um espaço onde eu podia trabalhar como eu acredito, com tempo. Agora há um conceito de slow medicine que na altura não se falava e hoje se fala, mas foi sempre o que eu quis. Eu gosto de trabalhar com tempo. Eu gosto de falar com as pessoas. Nós também falamos da slow dentistry. Exato. Eu gosto de saber a história da pessoa. Eu gosto de entender aonde, em que momento é que aquela doença autoimune surgiu. Em que pico de stress é que foi. E nós, nestas conversas, conseguimos encontrar pérolas. Encontramos pérolas preciosas, porque muitas vezes a queixa de um paciente não é a queixa. Pois não. Não é. Não é aquela queixa. Muitas vezes o paciente fala daquilo que ele acha... Ele fala muitas vezes daquilo que ele acha que é bem aceite. Mas a verdadeira queixa está atrás. Exatamente. E só se ele sentir confiança e tempo e espaço é que ele verdadeiramente conta qual é que é o problema, ou nós percebemos
qual é que é o problema. Então eu gosto muito disso. E eu sabia, esse salto de eu vou avançar para uma coisa minha, era porque eu sentia muita falta desse espaço, do tempo, da qualidade, de estar com pessoas, conversar. Eu adoro, gosto mesmo muito. E foi por isso que eu abri a clínica, porque também acreditava que existia uma medicina diferente, não é? A medicina que nós praticamos tem mais tempo, tem mais intimidade, tem menos medicamentos, tem mais estilo de vida. Nós falamos sobre tudo, nós falamos sobre comidas, portanto a alimentação é importante, nós falamos sobre exercício físico, o sono, a hidratação. nós falamos sobre sono, falamos sobre hidratação, nós falamos sobre níveis de stress, nós falamos sobre a família, a gestão das emoções, nós falamos sobre como é que as coisas estão. Para mim um dos pontos muito importantes é conhecer a família da pessoa. Porque a maior parte dos problemas de uma mãe é o quê? É como estão os filhos. Exatamente. Se os filhos não estão bem, aquela mãe nunca vai dormir. É verdade. Então, se nós não conseguimos compreender em que fase é que a pessoa está, muitas vezes um médico que só trata a queixa nunca vai tratar verdadeiramente o problema. Porque muitas vezes o paciente diz: eu não durmo, doutor. Quando nós perguntamos, foi porque o filho agora começou a sair à noite, porque já chega de madrugada, está naquela fase. Isso não se trata com um medicamento. Pois não. Isso damos ferramenta para a pessoa entender, gerir aquele nível de stress. Fez-me lembrar de uma história que me aconteceu há pouco tempo, muito interessante, que foi uma mãe que foi com o filho à consulta, um menino de 3 anos, e ela dizia: pois eu estou aqui com questões por causa da alimentação, mas eu preciso que a doutora avalie bem a boca do meu filho, porque ele está aqui não está a crescer e a nível do percentil estava ali um bocadinho abaixo. E eu olhei para aquela mãe, a primeira coisa que eu lhe perguntei foi: como é que é o sono? E ela disse: ele mama de hora a hora. Nós não dormimos. Claro. Consulta terminada. Claro, está tudo dito. Não é? Portanto, uma coisa tão simples, mas que nós não conseguimos fazer se tivermos aquele tipo de consulta mecanicista, aquela consulta de que o paciente meia hora, entra e sai, não é? Nós não conseguimos chegar aí. Não conseguimos. Então foi tão engraçado, porque em tão pouco tempo consegui. Ok, como é que é o sono? Exato. Não dormimos. Não nem ela, nem a criança. Claro. Portanto, são aqui pequenas coisas dito. Que... Esse nível de tempo que nós damos às pessoas ajuda-nos, sem dúvida nenhuma, a ter... o melhor diagnóstico, o melhor plano de tratamento. Não é? É por isso que temos tempo para ver a boca, para conversar sobre, olha, isso tem que ser tratado, isso tem um impacto muito grande. Por exemplo, nas doenças autoimunes. Pacientes com marcadores de autoimunes da tiroide, o TPO e por aí fora. Quando nós mandamos para o dentista e o paciente trata, baixa logo os níveis de anticorpos antitiroideus. Portanto, e as pessoas vão continuar a dizer que uma vez com anticorpos positivos para sempre. É mentira. Fica a saber que é mentira. Os anticorpos negativam se nós mudarmos o estilo de vida. É verdade. E uma das coisas que faz isso acontecer e baixar assim substancialmente e até negativar é tratar os campos interferentes que as pessoas têm na boca. Assim, 70% ou 80% dos campos interferentes estão na boca. Exatamente. Assim que vocês resolvem esta questão da boca, o paciente volta para nós. É outro paciente. Que espetacular. Nós vemos isso toda a hora. E a Imunocare nasce aqui na sequência de... A Imunocare nasceu muito mais tarde. A Imunocare é a nossa loja de suplementos. Nasce mais tarde porque os nossos pacientes saíam com uma receita de suplementos e entravam numa loja qualquer de suplementos e a pessoa vendia o que tinha lá. Pois não era o que nós tínhamos prescrito. Exato, não a marca que nós queremos. O que tem lá porque é o que está na campanha, é o que ele quer que saia, é porque é o que convém, e muitas vezes não são marcas, porque nós sabemos que o mundo da suplementação é um mundo muito que as pessoas precisam de entender que há muita falsificação. Porquê? Porque não há a regulamentação e não há o controle que existe com os medicamentos, claro. Não é? Então, de suplementos, a pessoa pode tomar uma cápsulazinha que acha que está a tomar magnésio e tem lá dentro farinha, certo? Pois. Nós sabemos que isso existe. E então, o mundo dos suplementos, se eu quero ter a certeza que o meu paciente está a tomar um suplemento que é controlado, que é seguro para ele, porque neste mundo da falsificação há cápsulas completamente contaminadas.
E a pessoa acha que está a tomar um suplemento, pode ter aquele efeito placebo que funciona, que existe. Exato. Nós sabemos que o efeito placebo existe e, portanto, a pessoa até pode sentir que está melhor pelo efeito placebo da cápsulazinha com farinha, mas estar a criar outros problemas, nomeadamente do fígado, nomeadamente a parte renal, linfática. Exatamente. Claro. Porquê? Porque temos aqui um suplemento que não é, um suplemento com as devidas aspas, completamente contaminado por fungos. Certo? Isso existe no mercado. E também esta possibilidade do paciente ir a qualquer lado comprar um suplemento, que faz com que haja uma automedicação. Não é? Eu, por acaso, também recentemente atendi um paciente que me disse que estava a fazer uma série de suplementação e eu perguntei, e foram feitas análises, quem é que prescreveu? Não, eu tenho um grupo de Facebook e então sugeriram isto e aquilo. Eu disse, então, mas tem que fazer análises para estar a fazer este nível. Estou a tentar otimizar valores, mas como é que vai otimizar valores se não sabe que valores base... De onde é que está a partir? De onde é que está a partir? E fiquei realmente preocupada, porque eu entendo que hoje em dia já se fala muito desta medicina da longevidade, esta medicina muito preventiva, e eu acho maravilhoso termos esta possibilidade, que antigamente era só a medicina que tratava doenças, não é? Mas também há, de certa forma, pessoas mais levianas, não é? Que acabam por... Vou ali num instantinho a uma loja de suplementos e vou comprar isto ou aquilo e vou tomar de forma autodidata. Este mundo tem coisas boas, não é? Este mundo novo da inteligência artificial. Exato. E as pessoas ainda não perceberam que a inteligência artificial foi feita para agradar o consumidor. E se nós falarmos com o mais conhecido deles todos, o ChatGPT, ele é um querido. Ele quer, o melhor amigo. Ele quer agradar-nos. Ele não quer desagradar. Às vezes eu tenho conversas simples com ele, para perceber. Ele é simpático, é agradável e ele quer agradar. E ele foi criado para isso, certo? Para a pessoa poder usar. As pessoas têm que entender que muitas coisas que lá estão são certíssimas, e muito mesmo, já testei, assim como muitas vezes não. E no que diz respeito à medicina, a coisa ainda é mais crítica. Pois é. Portanto, se é verdade que nós precisamos, de uma maneira geral, de quase todos de alguns suplementos, resta saber qual é a dose, por quanto tempo e qual tipo de suplemento. Só magnésio, já há 7 tipos de magnésio. Qual é o magnésio que precisa? As pessoas dizem, mas eu estou a tomar magnésio. Mas qual? Qual? De todos os magnésios que existem, qual é o magnésio que está a tomar? Toma? E para quê? Quando é que vai tomar esse magnésio? Quando é que toma? É magnésio treonato? É magnésio malato? É magnésio citrato? É o bisglicinato? É o bisglicinato. Qual é o magnésio que está a tomar? E para quê? Para as suas queixas. Qual queixa? Exatamente. Não é? E qual é a dose do magnésio que toma? A que horas toma? E qual é a relação desse magnésio com os outros? Isto é uma orquestra que tem que funcionar. Ou seja, é isso que a pessoa não entende. O médico vai continuar a ser preciso porque o médico sabe qual é a dança dos suplementos com as hormonas. Exatamente. O médico sabe qual é a dose certa, ele faz o doseamento nas análises, ele prescreve de acordo com a dose certa e principalmente de acordo com a dança certa, com a música que nós queremos dançar. As análises, os valores de referência são para pessoas doentes, não é? Nós temos que ir por quartis. Com o Dr. Lair nós aprendemos isso tudo muito direitinho, para fazer a otimização de valores, o que é que vamos otimizar, não é? Essa é a parte que mais as pessoas ficam surpresas, é quando eu explico que eu nem olho para os intervalos de referência. Aquilo o intervalo de referência é uma média com 2 desvios padrões, direita e esquerda, de uma população maioritariamente doente. Exatamente. E, portanto, nós não queremos nos comparar com aquela população doente. E por isso que, se as pessoas perceberem que o intervalo de referência varia de laboratório para laboratório. Também. É só comparar 2 laboratórios diferentes e nós percebemos que o intervalo de referência é diferente. É só percebermos que não é normal que o intervalo de referência vá de 30 até 700, que acontece em vários aspectos, de várias vitaminas, em vários aspectos, intervalo de referência 30 a 700. E as pessoas não conseguem ter claro que não conseguem porque não são de profissionais de saúde, mas para isso que nós estamos cá. É para trazer um bocadinho mais de literacia em saúde e trazer as pessoas à consciência. Desconfie disso. É normal termos um intervalo de referência que vai de 30 a 700, 30 a 500. A pessoa que tem 30 de um qualquer, estou a falar, pode ser ferro, pode ser B12, pode ser... É igual à pessoa que tem 700? Será?
Certeza Será que estão que não. todos bem? Será que a pessoa que nós não temos que trazer esse conhecimento para as pessoas, o que é o intervalo de referência? E que nós temos pacientes que pedem análises aos médicos e depois nem vão entregar. Porque eu vi, doutora, estava tudo ótimo. Estava tudo. Estava dentro do intervalo de referência, nem preciso mais de ir ao médico. Já não preciso Que mais. coisa, não é? Que E eu coisa hoje- mais engraçada. Se isso eu fosse verdade. Eu hoje recebi uma análise CCL5 Hunt de uma paciente que eu pedi, que é uma paciente que já teve 3 cancros e quer fazer uma cirurgia, quer fazer uma intervenção cirúrgica grandinha, tem um nível de osteoporose também, já tem ali um nívelzinho alto, e eu pedi também o CTX para ver, porque ela faz bifosfonatos já há 15 anos, e eu pedi uma série de análises, entre elas a CCL5 Hunt, que me vem com um intervalo de valor que eu nunca vi. Assim, um valor astronómico, fora dos valores de referência completamente diferentes do que eu estou habituada a ver. Portanto, é importante nós sabermos o que é que estamos a dosear, para que é que estamos a pedir aquele... A interpretação das análises. Fazer a interpretação Porque das se nós análises. não tivéssemos que fazer a interpretação das análises, Nada valia. não, se os intervalos de referência... Eu costumo dizer às pessoas, ótimo, se está dentro do intervalo de referência, está muito parecido com os nossos semelhantes que foi feito esse intervalo de referência. É só isso que aquilo está a dizer. Agora, é bom para si? É bom para um jovem? É bom para uma pessoa com 80 anos? Qual é o valor bom para uma mulher na menopausa? Desse aspecto preciso. Qual é o valor bom para uma pessoa que já tem osteoporose? Qual é o valor bom para uma pessoa que tem uma doença autoimune? Qual é a dança que nós queremos dançar? Qual é o ritmo que nós queremos dançar? É isso que nós fazemos, é acertar o ritmo. Porque muitas vezes, mesmo a parte hormonal, porque que muitas pessoas estão até a fazer, hoje, neste momento eu apanho mais pessoas que já estão a fazer modulação hormonal, mas que ainda assim não se sentem bem. Porquê? Porque não acertaram o passo da dança. Exato. As hormonas, elas dançam umas com as outras. Nós temos que pensar que quando o cortisol está alto, a melatonina está baixa. Porquê? Porque o cortisol é a hormona do stress e a melatonina é a hormona do sono. Além de outras coisas, não é? Então, nós muitas vezes vemos o quê? Um cortisol alto à noite e uma melatonina baixa à noite. Claro que se o cortisol está alto à noite, a pessoa não dorme. Claro. E aquilo é falta do quê? Não é falta de diazepam, certo? Exatamente. Não é falta de diazepam. Não. É falta de diazepam ter um cortisol alto e uma melatonina baixa? Não, a pessoa não dorme porque está desregulada do ponto de vista Até hormonal. pode ser uma apneia do sono, Certo. pode ser outra coisa qualquer, não é? Exatamente. Então, nós temos que entender, assim como a parte hormonal, nós temos que entender que não podemos pensar só o estradiol, ok, o estradiol, mas e a progesterona? E a testosterona? Há uma dança entre eles e é quando nós conseguimos acertar isso é que a pessoa tem, de facto, Mas eu noto um bem-estar. que esta modulação hormonal, eu noto que há muito receio dentro deste tema. As pessoas ainda sentem muita resistência em fazer esse tipo de suplementação. É assim, há a resistência em fazer modulação hormonal porque veio de há muito tempo atrás, aquele estudo, não é, que nós sabemos, que veio demonizar tudo e que as pessoas meteram dentro do mesmo saco tudo. E não conseguiram perceber a diferença entre os progestágenos e a progesterona. A partir do momento que nós estamos a chamar tudo progesterona, quando não eram progesterona, não era progesterona, era progestágeno, que são substâncias diferentes. A partir do momento que nós estamos a falar de uma hormona da égua, ou prenha, e em vez de falar de outra hormona, ou seja, estávamos a falar de coisas completamente diferentes, identificadas de forma diferente. Portanto, claro que sim, há coisas que fazem mal, e sim, e outras que fazem muito bem. Só que o que é que esse estudo fez? Meteu tudo dentro do mesmo saco e foi tudo comunicado como se sendo tudo faz mal e faz cancro e, portanto, é tudo mau. E continuamos a ter profissionais de saúde a achar que é mesmo assim. Faz tudo mal, é tudo péssimo, não faça isso, sofra, aguente. Porque se a sua mãe aguentou, você também aguenta. Tenho pacientes que chegam lá e dizem, doutora, disseram-me isso para aguentar, que isto passava. E para que está a fazer hormonas já não quer ter filhos? Acredita que eu ainda ouço esse tipo de barbaridades? Pois. Colegas nossos a dizer assim, para que quer fazer modulação hormonal se não quer ter filhos? Outros, cuidado que isso faz cancro. Não faça isso que isso faz mal. Ainda temos esse tipo de discurso. Em vez de entender que
separar o trigo do joio. Há que faz mal, mas há que faz muito bem. Então, por que não conhecer todos e falarmos só daqueles que fazem mal? Certo? E dizer à pessoa, aguente, isto não é importante. Como assim não é importante? Como assim só pensar na parte hormonal como se só fizesse falta para a vida sexual? Como assim? Se a testosterona é a hormona que dá força muscular, que é o que nos faz sermos autónomos, para sentarmos, para levantarmos, para fazermos desporto, que faz o cérebro funcionar melhor, que dá a nossa capacidade de decisão, a atitude, isso tudo é testosterona. Claro. Isso não é a hormona E não é dos só o homens. homem, exatamente. Isso é a hormona da mulher, para a mulher Infelizmente. saber dizer as coisas certas na hora certa, sem medo. A mulher que não tem testosterona tem medo de tudo. Não tem assertividade. Exatamente. A mulher que não tem progesterona não tem a doçura da mulher. Não sabe, não é doce. É sempre ríspida. E o quanto interfere com o sono. Irritada. Não dorme. E quem não dorme bem, não pensa bem. Não pensa bem. Não come bem. Exatamente. Porque as gulas, a vontade de comer de uma forma desesperada, não dormir bem. Vem daí. Então é tudo uma dança que nós temos que saber levar e é isso que é o encanto desta medicina. E que tipo de paciente chega à tua clínica e o que é que normalmente ninguém lhes tinha explicado antes? Porque as pessoas chegam com estas dúvidas. Às vezes, lá está, dou aulas. Aqui há tempos foi uma entrevista também na RTP África e a Áurea disse-me de uma forma muito engraçada, a doutora Iola deu-nos aqui uma aula. Porque é uma realidade. Eu, às vezes, atendo pacientes que eu estou literalmente a dar-lhes aulas e a explicar estes conceitos, o quanto é importante determinado tipo de atitude. A nossa consulta tem que ser uma aula, porque as pessoas, primeiro, muitas vezes chegam a nós depois de irem a tudo. Pois, já é eu costumo dizer, fim da linha. Eu costumo dizer, já chegam... Agora não, graças a Deus, cada vez... mais as pessoas que sabem que nós existimos e o que fazemos e a diferença que fazemos, mas antigamente, quando eu tenho a clínica há 10 anos, não é? Quando eu abri, em 2016, as pessoas iam ter comigo já depois de terem ido à bruxa. Eu era depois já era depois da bruxa. E muito então, bom. porquê? Porque as pessoas não sabiam mais o que fazer, chegavam lá já desesperadas, eu já não sei mais o que fazer. E não é esse o perfil de doente que nós sonhamos, não é? Claro que nós queremos ajudar e nós ajudamos, e graças a esses que iam ter connosco como fim de linha e que nós ajudávamos, que foram passando palavra passa palavra, e assim as pessoas chegaram até nós e hoje temos essa medicina tão conhecida. Mas o nosso sonho é que a pessoa recorra a nós. Eu estou saudável e quero continuar saudável. A tal da longevidade saudável. Isso é um sonho, não é? Quase que utópico, mas cada vez mais temos esse perfil. Agora, o que é que os pacientes procuram neste momento? Tipo de paciente que nós temos? O nosso paciente tipo é aquela pessoa que se preocupa com a saúde, aquela pessoa que já estuda muito. Eu cheguei a ter pacientes que já leram artigos científicos e que já chegam lá, doutor, eu li tal artigo, leu, olha, saiu não sei o que é que acha sobre isso? Ajuda-me a entender isso. E o médico não pode dizer, mas eu é que sou o médico, eu é que sei. Vamos parar com isso, esta vaidade de eu é que sei, mas eu é que decido. Calma, o paciente já não é esse, o paciente já estudou, já leu, tem acesso à informação. A maioria dos nossos pacientes são pessoas que estudam muito, são pessoas muito informadas, são pessoas muito diferenciadas, são pessoas que têm preocupação com a saúde e que querem viver essa tal da longevidade saudável. É esse o nosso perfil. E o que é que eles chegam lá que nunca ouviram? A maioria deles nunca ouviu a questão dos intervalos de referência. Esses, mesmo depois de serem pessoas muito informadas, a maioria continua a dizer: eu acho que estou ótimo, doutora, porque os meus valores estão dentro dos valores de referência, mas não me sinto bem. Eu digo, curioso, é por isso que aquilo não serve para nada, porque se a pessoa não se sente bem, então porquê que a maior parte das pessoas vai ao médico? Doutora, as minhas análises estão ótimas, eu é que estou péssima, mas as análises estão fantásticas. Eu no outro dia também tive uma paciente selênio altíssima, B12 alto, e eu disse, mas não tem sintomas, não tem as unhas a descascar, não tem o que... por acaso tenho. Pois, se calhar excesso de selênio, se calhar temos que rever aqui, porque lá está num nível otimizado, mas atenção. Não é? Ou seja, o otimizado é o quê? O ótimo para aquela pessoa.
Certo? Não é para todos. Então, por isso que nós temos que falar com as pessoas e entender o que é ótimo para aquela pessoa, qual é o consumo que aquela pessoa tem. Uma pessoa que tem um alto nível de stress oxidativo vai ter sempre uma grande falta de vitamina C, por exemplo. Sempre. Exato. Um consumo grande de vitamina C. Que é dos melhores antioxidantes. Exatamente. Portanto, temos que entender para quem, não só o porquê que há deficiência, mas qual e como, para quem é esse suplemento. E o que eles mais desconhecem é esta questão dos intervalos de referência. Muitos desconhecem os doentes da autoimunidade, desconhecem que é só uma doença, é por isso que eles vão, se não regularem a sua saúde, vão só acumulando doenças autoimunes. Porquê? Vão acumulando manifestações em órgãos diferentes. Exatamente. E eu, quando explico isso, eu explico o que é, porquê e como. A pessoa, uau, entendi, nunca tinha entendido isso. Exatamente. Então essas são as coisas geralmente mais impactantes, é o que eles desconhecem e basicamente eles querem muitas vezes o que o paciente procura hoje é alguém com quem possam falar sobre medicina de longevidade. Alguém com quem possam perguntar, o que é que acha desse estudo? O que é que acha desta substância? Faz sentido? Eu gostava muito de tomar, mas não sei. E porquê? Porque não querem fazer aquilo que muitos fazem, que é a autossuplementação. Claro. Então, muitos desses pacientes querem alguém para ser o gestor daquela saúde. E é isso. Ou seja, eu digo assim, eu sou parceira. Nós somos gestores da sua saúde. Vamos lá cuidar da sua saúde com uma parceria. Há coisas que eu digo, isso eu não posso negociar. Eu sou assim. Aquilo que para mim não é negociável, o paciente fica a saber desde o dia 0. Há coisas que não são negociáveis. Porquê? Porque com isso eu não consigo trabalhar e não vai ter sucesso. E, portanto, depois vai querer um resultado que não vai ser possível. Não dá para negociar com determinados aspectos. E fica muito claro. Enumeramos quais são os aspectos que não são negociáveis. Concorda? Concordo. Se não concorda, não temos negócio. Não temos negócio. E é assim. E qual é a relação entre a inflamação crónica e a doença autoimune? Então, a partir do momento que nós temos sempre um ponto de inflamação crónica, é como se fosse um alarme permanentemente ligado. E o sistema imunitário está sempre a responder àquele estímulo. Para tentar parar, para tentar calar esse alarme. E a partir do momento que esse alarme nunca acalma nem para, o sistema imunitário baralha-se. Portanto, sempre que há inflamação crónica, há uma grande probabilidade de aparecer uma doença autoimune. Exatamente. E depois retroalimenta-se. Claro. Isto depois vai ser a chamada pescadinha de rabo na boca. Exatamente. Nunca mais acaba. Porque é o caso de uma pessoa que tem uma periodontite, tem uma gengivite, não é? Tem uma inflamação na boca, que através da circulação pode viajar pelo corpo inteiro. Exato. E entra em circulação, certo? Claro. E depois temos... Então, nós podemos dizer que o microbioma oral tem um impacto direto na imunidade. Totalmente. O que é que nós já sabemos sobre essa ligação? Não só, nós sabemos que depois do intestino, que tem a grande população, o nosso microbioma grande está nos intestinos, depois do intestino é a boca. E nós sabemos muito bem que já há uma ligação muito grande entre a população que habita a nossa boca e os várias doenças que podem existir, desde doenças cardiovasculares. Nós sabemos que há uma relação com a diabetes, certo? E, portanto, nós já sabemos que essa população que habita na nossa boca, ou seja, o microbioma oral, tem um impacto muito grande na nossa saúde cardiovascular, no risco de diabetes, até Alzheimer já se fala muito também da relação. Por exemplo, na inflamação sistémica, nós falamos muito da fusobactéria, da nucleatum, que depois vai se encontrar no cancro do colo do reto, por exemplo, não é? Tal e qual como no Alzheimer encontramos também aqui, portanto, nós sabemos que Pseudomonas gengivalis, que também está na periodontite. Nós associamos, há um estudo que fala da associação da periodontite a cerca de 28 doenças sistémicas. Claro que hoje em dia sabemos que até é muito mais do que isso. Muito mais. Mas esta relação é cada vez mais direta, não é? Mais direta, mais estudada. E também é uma coisa interessante, que antigamente também o médico dentista não falava de suplementos. Agora já se fala, ou seja, já sabemos que há suplementos
medicamentos interessantes para ajudar a tratar essas doenças, certo? Então, nós Cada vez mais. podemos dizer que em doentes com doenças autoimunes, a saúde oral é um fator que deveria de ser monitorizado de uma forma mais ativa, não é? Totalmente. Se não for, nós vamos continuar Foi a aquilo ter que o falou há estímulo pouco. constante e o sistema imunitário não entra em paz. Pois, Continua o ataque autoimune. exatamente. Nós Portanto, chamamos muita atenção em relação a isso e nós referenciamos sempre para tratar, porque enquanto isso não for resolvido. Porque há coisas tão simples que se podem fazer dentro da medicina dentária. Para mim, tratar de doentes, tratar de bocas, é uma coisa simples. Claro. Eu até tenho uma paciente que me disse assim: os instrumentos dançam nas suas mãos, você trabalha de uma forma tão harmónica que. Ela é engraçada, ela é artista. É mesmo uma dança. E há coisas que eu digo, é uma coisa tão simples. A raiz retida que está ali há 50 mil anos, mas que está ali a drenar, ou um pequeno abscesso, um quisto periodontal, São fontes de inflamação constantes. E as pessoas que esgotam completamente o sistema imunitário. E as pessoas não têm essa consciência. Mas sim. Vão passar a ter. Eu acho que sim. Eu acho que também aqui com o meu podcast, eu acredito que vou trazer informação, consciência, clareza. Mas cada vez mais as pessoas estão mais conscientes, não é? Principalmente os jovens, são as bocas mais bonitas que eu vejo, são de jovens adultos, 20 e tal anos, eles estão muito conscientes. Sim. Muito conscientes. Acabam por estar cada vez mais conscientes, também não só pela informação, mas depois também há aqui muito este conceito da estética, não é? Eu acho que o Covid também nos veio trazer aqui um bocadinho esta autorreflexão sobre o autocuidado, não é? As pessoas usarem máscara, eu lembro-me de quando passou aquela fase mais aguda da pandemia, eu tinha pacientes que me diziam: ai doutora, eu preciso fazer uma limpeza aos dentes porque eu não aguento com o hálito, com a máscara. Portanto, as pessoas começaram a ter mais consciência do seu hálito, começaram a ter mais consciência de que não era normal morderem uma maçã e essa maçã ficar marcada de sangue, começaram a perceber que não era normal, não é, porque muitas vezes chegavam e diziam: pois, a minha mãe também lhe caíram os dentes todos. O meu pai, a minha avó, e eu dizia: pelo amor de Deus, a genética vale 10%, a epigenética, aquilo que tu fazes todos os dias é que vai ditar o sucesso, o ter ou não ter dentes. Ter ou não ter dentes. Portanto, tal e qual como a história das grávidas, não é? Diziam: mas há mais tendência a haver gengivite na grávida. Ok, tudo bem. Temos aqui alterações de estrogénios, de progesterona, de relaxina. Portanto, há várias hormonas que sabemos que as mulheres têm aqui esta questão. Aumenta. A menopausa, tem a gravidez, tem aqui vários temas que há alterações hormonais. Mas já como nós prevenirmos isso. Agora, vou pensar, vou ter dentes ou vou ter filhos? Não é assim. Não é assim que funciona. Portanto, de facto, aqui a informação, trazermos esta informação, eu acho que é fantástico. A melhoria da saúde oral veio muito com questões estéticas, não é? Sim. Nós começamos a preocupar mais com a estética e isso foi bom, porque trouxe ao mesmo tempo junto o cuidado. Ou seja, a pessoa pode procurar um médico dentista por questões estéticas, mas o médico dentista vai oferecer a questão estética e vai também oferecer o conhecimento que está por trás também disso. Não é só estética, temos que cuidar. A saúde tem que ser saudável. Então isso foi super positivo, super positivo. Eu hoje também vejo que nos jovens há um síndrome do envelhecimento precoce da boca, muito associado ao stress e ao bruxismo, que faz com que haja um grande desgaste dentário e aquele desgaste nós depois não conseguimos repor, porque o esmalte é considerado o tecido mais duro do organismo. E a partir do momento em que há um desgaste desse esmalte, ele não volta a nascer. E depois, a partir daí, a partir do momento em que há um remendo, portanto, vai por ali fora, não é? Vai. E então também há um conceito aqui dentro destes desportos, do crossfit, do Irox, de alta competição, também é necessário olharmos aqui para os nossos atletas e para essas pessoas que têm esta noção do estilo de vida,
que para eles tem uma grande importância ao beber água com limão de manhã, mas que desmineraliza os dentes, então ter o cuidado, se calhar, de usar uma palhinha. Sim, nós Ou, aconselhamos sempre. em vez de usar, por exemplo, a água com limão, ter aqui outras escolhas, porque existem outras escolhas sem ser a água com limão. Portanto, também é preciso, lá está, personalizar, saber olhar para o paciente. E explicar que, por isso que eu digo que esta questão estética vai melhorar muito a saúde como um todo. Mesmo as questões estéticas, como eu disse há bocado, na clínica nós depois introduzimos, nós começamos também com o departamento da medicina estética, certo? E essa questão da medicina estética veio também trazer é uma oportunidade de trazer consciência. A partir do momento que nós sabemos que há um recuo ósseo geral, certo? O envelhecimento. Porque é que as pessoas procuram? Porque eu vi que a minha cara caiu e noto a flacidez e noto que há aqui o jol e que eu não gosto porque há a queda da estrutura. O que é que nós explicamos? Há um recuo ósseo. Esse recuo ósseo acontece a nível dos nossos dentes, do maxilar. Acontece em todos os aspectos. A osteoporose, ou seja, é uma oportunidade de nós explicarmos que esse recuo ósseo, que é visível a nível facial, está a acontecer no corpo inteiro. Eu costumo dizer aqui de uma forma brincalhona que é também há a menopausa na boca. Exato. Não é? E as mulheres que estão nesta fase não entendem, às vezes dizem, doutora, pois foi porque fiz aqui um tratamento dentário que sinto mais segura na boca. Não. Eu digo, não, querida, tem a ver com as tuas hormonas. Exatamente. Não é? E nós temos que entender que esta secura que existe na vagina, a secura vaginal, não é só na mucosa da vagina que existe secura. Exatamente. É secura na mucosa dos olhos, também na boca. E porquê que há tanta flacidez? Porque as mulheres procuram muito a solução da flacidez. E muitas vezes querem uma solução sem perceber que estamos a falar de falta de estrogénios. Exatamente. Então, que soluções que, eu tomo colagênio. Calma, pessoal, calma. Vamos à base, vamos à origem da questão. Certo? Se nós temos aqui uma mudança hormonal, claro que nós vamos ter secura da vagina, da boca, dos olhos. Todas as mucosas vão estar secas e quando há secura da boca, mais aumenta a probabilidade das doenças... das aftas recorrentes, Exatamente. Vai aumentar a probabilidade também até deste síndrome da boca ardente, de haver as gretas glossite. Igual na parte vaginal, porque que há dor com a penetração, porque que há infecções urinárias de repetição. Isso tudo é o quê? Diminuição dos níveis de estrogênio. Então nós temos que entender o quão é importante esse equilíbrio e essa dança, entender que aonde é que está, qual é a causa para nós tratarmos o problema e não estarmos sempre a mascarar com um suplemento de colagênio como se fosse resolver as questões agora, de secura. Que falou e de flacidez. Nessa questão, lembrei-me que falamos também muito no termo da disbiose, não é? Falamos da disbiose intestinal, da disbiose oral, da disbiose genital, vaginal, não é? O que é que nós podemos falar aqui também sobre os probióticos, prebióticos e sobre esta dança também dentro das disbioses? O que é uma disbiose? É um desequilíbrio da nossa flora. Para ser simples, fácil de entender lá em casa. Nós temos na nossa flora os micro-organismos ditos como sendo aqueles os bons e há os maus. E há aqueles que não são nem bons nem maus, estão ali. E há uns que nós queremos, nós temos interesse em aumentar, porque, por exemplo, a questão da obesidade, certo? Nós já sabemos que os obesos têm uma flora muito própria e que os magros também têm. E que neste momento já há investigação com os transplantes de fezes. Sim, transplantes fecais. Transplantes fecais, porquê? Porque sabemos que as fezes do magro e do saudável diferentes. São habitados por outros seres, certo? Que interessam. Então é isso, ou seja, esse equilíbrio entre aqueles que nos favorecem a nossa saúde e aqueles que adoecem. É isso que é quando há um desequilíbrio, nós estamos a falar de uma disbiose. Quando há um equilíbrio e benéfico para nós, estamos a falar de, isto é saudável. E é isso que nós procuramos. Só que, ao nós dormirmos mal, ao nós comermos os alimentos processados e inflamatórios, nós estamos a matar os bons que existem tanto na boca como na... Por exemplo, aparecem muitos pacientes com SIBO,
que eu normalmente até deteto porque acho que tem um hálito muito próprio. Aparecem-nos muitos pacientes com H. pylori, aparecem muitos pacientes com gastrite, com refluxos, mas que vêm a tomar os medicamentos da vida toda, que nós já sabemos, não é? Desde antibióticos que ainda vão aumentar a disbiose e a fazer medicação crónica, não é? Como é que nós podemos ajudar essas pessoas a entenderem que há outro caminho? De uma forma muito suave, porque quando nós somos radicais, e eu digo isso porque eu já fui, e eu acho que a maturidade traz coisas muito interessantes, sim. Porque nós, quando entramos nesta medicina, muitas vezes achamos que nós vamos resolver todos os problemas do mundo. Não podemos ser arrogantes e achar que nós vamos... Não, é com uma boa intenção, mas sabes aquela coisa de descobrir que isso é bom e eu quero passar isso para toda a gente, e com algum radicalismo, e não funciona. Não funciona. Eu já fui e hoje olho para trás. E se algum paciente meu de há 10 anos atrás ouvir, eles vão saber o quanto eu era tão radical com a alimentação, com tudo. Porque é assim que é bom e é assim... Não, calma, tranquilo. Cada pessoa tem o seu tempo. O seu ritmo. Eu chegava a ponto de dizer, não, há pacientes que eu tenho que despedir porque não vão seguir esta linha de orientação, não vamos ter sucesso. Não, há pacientes que demoram tempo. E nós temos que entender o seu tempo, o tempo do paciente. E não é que ele não vai seguir, ele está a tentar entender, ele está a tentar... Nós temos que entender que uma pessoa que passou 50 anos a fazer de uma maneira, não vai numa consulta e muda tudo naquele dia. Ele precisa de tempo, ele precisa de entender o que funciona com ele precisa de respeitar o seu ritmo e ir aceitando. Então, eu hoje já sou completamente diferente e mais calma e mais serena, e entender que nós só conseguimos ter o paciente do nosso lado se nós formos verdadeiramente parceiros e dar esse espaço de mudança. E a única forma é dar conhecimento, fazer pequenas mudanças, esperar o benefício, irmos fazendo step by step, pequenos ganhos. Eu hoje valorizo muito os pequenos ganhos do dia a dia. E esse paciente que está habituado a tomar o seu inibidor de bomba de prótons, certo? Que faz com que nos iniba a absorção de uma série de vitaminas e minerais. Ele está completamente desnutrido porque não absorve. Nós temos hoje em dia uma epidemia da obesidade desnutrida, que é um tema que cada dia se fala mais, a obesidade desnutrida, ou seja, a pessoa está com excesso de peso, está obesa, mas completamente desnutrida. Porquê? Porque toma uma série de medicamentos, não absorve nada do que interessa e só consome alimentos que inflamam e que causam a tal da disbiose. Então o que é que nós temos que fazer? Esse paciente não vai mudar de um dia para o outro. Nós temos que ir devagarinho, explicando as várias coisas, e ele vai fazendo pequenas mudanças, pequenas alterações. E quando temos paciência e sabemos levar esses pacientes, essa consistência nós conseguimos ganhá-los, e eles trazem a consciência e percebem. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós não conseguimos tirar logo esse medicamento, porque o paciente tem queixas quando se retira. Sim. Então tem que ser um jogo muito lento, essa substituição. Entender... E quando é possível, atenção, há casos que não vão ser possível retirar, certo? Mas há casos, e muitos, que nós conseguimos retirar. E quando a paciente entende que o estômago foi feito para ser ácido, e que é esse desequilíbrio que faz esse refluxo. pH mais ácido. Porque o pH do estômago é ácido. E tem que ser ácido para poder fechar a válvula. Porquê que a válvula abre e há o refluxo? Porquê? Porque há um desequilíbrio do pH. O pH do estômago tem que ser ácido para a válvula continuar fechada. A válvula abre, há refluxo. Porquê? Porque o estômago não está ácido o suficiente. E o quanto esse refluxo depois vai danificar os meus dentes, as cordas vocais. Vai danificar as cordas vocais, os dentes, o esófago, isso tudo. Portanto, só que o paciente nunca ouviu isso. Não. Então ele precisa da explicação, por isso que ele precisa da aula. Se nós tivéssemos tempo, e eu tenho esse tempo na minha consulta, para dar a aula e explicar o porquê das coisas.
O paciente entende e ele diz, pois, faz todo o sentido. Claro. Então, se temos aqui uma válvula que abre quando o pH do estômago não está ácido o suficiente, eu já percebi tudo. O pH do estômago não está ácido, é por isso que a válvula abre, é por isso que há refluxo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Manter o estômago com o pH ácido, para poder deixar de ter fluxo. Exato. Quando nós explicamos, fazemos desenhos, Exatamente. e explicamos Eu a também faço fisiopatologia das doenças e explicamos como funciona, o nosso paciente entende e ele passa a ser o nosso parceiro. É verdade. E quais são os 5 pilares da longevidade saudável que defende e como é que se relacionam entre si? Eu agora fiz assim 5 porque para mim já não são só 5. Não. Há o mito dos 5, mas eu acho que já... Não, e como eu costumo dizer, depende dos dias, né? Depende de como nós queremos. Porque assim, na minha consulta nós falamos sempre de 5, 6, A alimentação, a base de tudo. Não há suplemento nenhum que substitui uma alimentação saudável, certo? Claro. Nós sabemos que é importante complementar, mas a base e o hábito tem que ser o que nós comemos, o que nós pomos na mesa. O exercício físico é fundamental. Já não é, olha, já não é uma opção, não é estético. Não é escolha. É saúde, é longevidade, é ter músculo, é podermos ser autónomos, é podermos ser independentes e livres. Exatamente. Exercício físico não é opção. E, portanto, falamos de alimentação, exercício físico, suplementação, sim. Quase, praticamente, o quê? Quase não. 100% dos meus doentes estão suplementados. Agora, a diferença está em com quê e quando e até quando. Exato. E isso é preciso análise e fazer uma coisa personalizada. Modulação hormonal. Nós, sem hormonas, não vivemos. As Elas pessoas são dizem as maestras as pacientes que têm problemas da tiroide, que tomam o Eutirox, aquilo é lei. O Eutirox eu nunca posso falhar. Eu, com certeza. Porquê? Porque é T4, é a hormona tiroideia, certo? Então, porquê que falha com a vitamina D? É uma hormona. Exato. Maestra das hormonas todas. A hormona de vitamina D não é só para os ossos. A hormona que é chamada de vitamina por questões, convencionou-se assim, mas nós sabemos que ela é produzida... Foi mal classificada, mas... Exato, ela é produzida no nosso corpo, é uma vitamina que controla todas as outras hormonas esteroidais. É a base das outras vitaminas. É para a saúde óssea, é para a saúde hormonal, é para o sistema imunitário. Porquê então que se esquece da vitamina D? Ainda hoje tive lá uma paciente com doença autoimune e que, eu agora só ando a tomar o Eutirox e a vitamina D. Esqueci-me, não toma. Eu disse, então, pronto, agora tem ali a resposta. Porquê que está pior? Portanto, a mesma seriedade que nós tomamos um Eutirox, nós temos que lembrar que a vitamina D também é uma hormona e nós temos que lembrar que o auge da nossa vida, da nossa juventude, da nossa saúde é quando nós estamos com as hormonas todas em dia. Quando é que a mulher começa a aumentar o risco cardiovascular? Na menopausa. Quando é que as mulheres começam a ter infartos e AVCs? Na menopausa. Porquê? Porque deixaram de ter as hormonas protetoras. A osteoporose vem quando? Na menopausa. Então, porquê que nós demonizamos as hormonas? Todos os problemas de saúde das mulheres começam na menopausa. É quando vem a osteoporose, os infartos, os AVCs, a hipertensão arterial, não dorme. Os calores. A irritabilidade. A libido desapareceu e nunca mais voltou. Não tem vida com o marido, não tem vida com ninguém, não quer sair, não quer socializar. Isso é vida. Isso não é vida, isso não tem qualidade nenhuma. Isso é viver, é existir. É sobreviver, não é viver. Então, parar de demonizar aquilo que é muito importante. É a vida, hormona é vida. Então, para mim faz parte, alimentação, exercício físico, suplementação, modulação hormonal bioidêntica. Dentro daquilo que é adequado para cada pessoa. E não esquecer, aqui uma palavrinha para os homens, que nós só falamos da menopausa e a andropausa. E os homens que estão com a libido que foi-se embora e nunca mais voltou. E começam a chorar quando vêm anúncios televisivos. Aquele homem que perdeu a sua direção. É falta de hormonas, é falta de testosterona, é uma inversão do cortisol com a melatonina e por aí fora. Portanto, os homens também têm aqui temos que falar deles. E por último, estilo de vida.
hábitos e estilo de vida. Por isso que às vezes eu falo de 5. Porquê que eu falo de 5? Porque aqui dentro do hábito e estilo de vida está tudo. Está o sono, a hidratação, é o sono, é a gestão de hidratação, stress. é as emoções, é tudo. Claro. Entra dentro deste último pilar, que é um pilar grande. A respiração nasal, temos também aqui a falar. Conexão social. Quem somos nós sem as nossas pessoas? Nós fazermos um grounding, de estarmos connosco, sabermos quem nós somos, quem sou eu. Quem sou eu, não é? É nós acordarmos também para a questão da espiritualidade, que não é religião. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com espiritualidade. Autoconhecimento. Entendermos o porquê que nós fazemos o que fazemos, termos uma razão, termos um motivo. Um propósito, uma missão. Contribuirmos para a vida das outras pessoas. Uma das coisas que mais mantém as pessoas vivas é o saber que são úteis. É contribuir na vida dos outros. E é por isso que eu acho que nós, que somos da área da saúde, naturalmente, nós já temos isso muito vivo, porque nós todos os dias contribuímos para a vida de alguém melhorar. E precisamos socializar. E socializamos também. Então, isso já é uma vantagem da nossa profissão. Mas as outras pessoas que trabalham, que não têm colegas de trabalho, ou através de casa, ou com o computador, é muito importante essa parte de socializar, a parte de sentir que estamos a fazer diferença na vida dos outros. O contribuir para a vida dos outros é algo mágico. E então isso tudo nós falamos na consulta. Como é que está esse? Claro que não é na primeira consulta, por isso que há várias consultas e é por isso que há espaço para cada coisa, porque a pessoa só é como a pirâmide de Maslow. Nós só começamos a falar de contribuir quando nós já temos as nossas necessidades básicas supridas. Aquela pessoa que ainda tem dificuldade para pôr comida na mesa, não podemos, essa pessoa... Não podemos esperar que nos vá falar de arte, não é? Exato. Então, se primeiro garantir as necessidades básicas, suprir as básicas, e depois nós começamos a abrir os olhos para outras coisas. O que mais? A beleza do mundo, a beleza da vida, a beleza de um pôr do sol. Né? O que mais? Como contribuir para a vida das outras pessoas serem melhor. Então, isso tudo são coisas que, com o tempo, nós vamos... As pessoas... eu sou uma pessoa muito simpática e muito sociável, mas nem sequer conheço o meu vizinho do lado, não é? Isso às vezes. Outras vezes há outro lado também um bocado interessante, que é aquelas pessoas que querem ajudar os outros noutro continente e muito longe, mas depois não ajudam quem está ao lado. Não é? Vizinho, a família. Será que para nós ajudarmos temos mesmo que ser uma ajuda intercontinental? Não, ajudar ali no dia a dia. E essa ajuda. Os nossos colegas de trabalho precisam de nós. Precisam tanto, às vezes, de uma palavra, de um abraço, de um olhar. Portanto, se nós todos começarmos por mais perto e irmos para o mais longe, claro, para aqueles que nós temos que entender que há uns que precisam mais do que outros, certo? Mas a ajuda é transversal, a ajuda em nós sermos bons colegas, em nós entendermos o que se passa ao pé de nós, isso já é ajudar. Não é preciso. É como quando nós formos fazer exercício físico, a pessoa pensa, eu tenho que ir para o ginásio. Não, pode ser uma caminhada. Comece por uma caminhada. Não é preciso ir para o ginásio. Doutora, eu não consigo fazer como a doutora às 6 da manhã no ginásio. Eu não disse para ir às 6 da manhã no ginásio. Eu disse começar a caminhar. Vamos começar devagar. Eu fazia crossfit às 6h30 da manhã e também durante muitos anos treinei com PT também às 6, 7 da manhã. Neste momento eu vou nadar. Sinto-me melhor a fazer uma natação, que também mexo o corpo todo. Completo. E adoro, porque sinto que o crossfit agora já não está a ser o meu desporto de eleição, porque lá está. Vida, não é? Tem a ver com as fases da vida, com os ciclos, com esta... E tem a ver com nós não pormos tanta pressão em fazermos como os outros fazem, ver o que é que cabe na nossa vida neste momento. Por exemplo, eu tenho lá mães de crianças pequenas. Doutora, eu não estou a conseguir ir para o ginásio. E eu digo que eu também não conseguia. Quando os meus eram pequenos, eu também não conseguia. Eu tinha uma professora de yoga que ia à minha casa e eu fazia yoga às 10 da noite depois de deitar os meus filhos. Filhos na cama, a professora de yoga chegava às 10 e treinava. E fazíamos yoga das 10 às 11. Ou seja, eu encontrei aquele espaço. Antes de ter a professora de yoga, fazia caminhadas. Ou seja, nós não temos... E levava
Os meus filhos têm uma diferença muito, muito pequena entre eles. A menina tem 14 e o menino tem 15. Eles são muito próximos, os meus filhos. Eu levava um no carrinho e outro no marsúpio. Exatamente. Ou seja, eu ia andar com os dois. Os dois. Ou seja, nós temos que encontrar o que é que eu consigo fazer que dentro faz? da minha realidade. Eu, com os dois pequenos, eu não consegui ir para o ginásio. Claro. Então está tudo bem não conseguir ir para o ginásio se tem filhos pequenos. Encontra aquilo que consegue fazer dentro da sua realidade. É isso. Isso é o mais importante. E sem tanta pressão. Nós temos uma pressão muito grande que depois torna-se contraproducente porque os níveis de stress sobem. Aumentam. E há pouco falou de uma coisa super interessante que foi sobre a questão da obesidade e a desnutrição. Há muitas deficiências nutricionais que também se podem ver na boca. Antigamente falávamos muito do escorbuto, não é? Por causa da carência da vitamina C. Sim. Os seus pacientes com doenças autoimunes, por exemplo, os pacientes celíacos. Na semana passada recebi uma paciente celíaca. Sem papilas, não é? Aquela língua lisa. A língua lisa e com umas camadas, umas placas brancas na mucosa. E eu, por acaso, perguntei olha, que alterações é que tens estado a fazer? Como é que têm sido os teus hábitos, a hidratação? Comecei a fazer essas perguntas. E ela disse-me, doutora, eu voltei a comer glúten porque estou a fazer um exame. Vou fazer um exame. Que é uma coisa terrível, sim. E neste momento estou com alterações na mucosa oral e acredito que seja por causa disso. E eu não. Eu nunca vi a tua... Portanto, esta vantagem também de ter esta periodicidade do paciente vir à minha consulta de 6 em 6 meses, fazer aquele controle, ver como é que está o índice de placa, se está a escovar bem, se tem cáries, se não tem. Eu não olho só para os dentes. Portanto, eu vou olhar para toda a cavidade oral e estas... E temos muitas respostas só de olhar. Vendo a mucosa do paciente. Por exemplo, ainda ontem eu observei uma paciente, aquilo que antigamente todos os médicos faziam, que era fazer assim, e está branco. Está branco, claramente está com uma grande falta de ferro. Certo? As reservas de ferro de certeza que não estão boas. Porquê? Porque nós vemos mucosa descurada. É igual quando a paciente, nós vemos um paciente que a língua treme, aquela língua para fora, e a língua que treme, certo? Ou aquela língua cortada. Exatamente, fissurada. Língua cheia de fissuras, Exatamente. Uma língua com poucas papilas, ou seja, muita informação, a observação. Por isso que antigamente não havia exames complementares de diagnóstico, havia exame objetivo. Então o que é que nós esquecemos muitas vezes hoje? De olhar, não é? De olhar, porquê? Porque temos os exames que é suposto serem complementares do diagnóstico, passam à frente e passam a ser também há uma coisa interessante, que é nós não sabemos diagnóstico. uma doença que não conhecemos, não é? Exato. Quando nós temos esta capacidade de ver um paciente de uma outra forma, e como a doutora Andréia disse muito bem, que já não consigo pôr numa gaveta, a boca não é separada do corpo. Não é, não. Então, quando eu olho para o meu paciente, eu já vou perceber. É um paciente que está hidratado, que não está. É um paciente que se mexe muito, que treme. Portanto, vamos aqui avaliar. A língua dá-nos informações, a boca do nosso paciente dá-nos informações super úteis. Agora, o que eu explico ao paciente é: nós temos também, e temos que o fazer, trabalhar com aquilo que a ciência nos dá hoje. Obviamente que nós vamos pedir os exames todos, complementares de diagnóstico, para nós termos um ponto de partida e para monitorizarmos. Mas a clínica tem que ser soberana. Nós temos que saber o que é que aquela informação clínica nos está a dizer. E é por isso que muitas vezes, hoje em dia, o paciente já quando não está habituado à nossa consulta, ele chega na consulta e diz assim: eu trouxe os exames e os exames e as análises para a doutora ver. E eu, ainda nem conversamos. Já lá vamos. Eles estão tão habituados à pressa, aos 15 minutos, e ver que eles já chegam lá com as pastas abertas, é para a doutora ver os exames e as análises. E eu, que trazem já o saquinho cheio. Calma, vamos conversar, vamos deixar isso para o fim. Para eu poder montar na minha cabeça um fio condutor, para eu não me deixar, para não ficar sugestionada pelos exames, pelos diagnósticos dos exames complementares de diagnóstico. É a última coisa que eu vejo. Claro. Primeiro queremos ver a pessoa, conversar com a pessoa, e só depois ver os exames que são complementares do diagnóstico. E o que é que podemos falar aqui sobre disruptores endócrinos? Sei que há
Sobre disruptores endócrinos, hormonais. é tudo o que nós estivemos aqui a falar, tem a ver com esse estilo de vida nosso, da pressa, de nós levarmos a comida numa caixinha de plástico e aquecermos no micro-ondas. E, portanto, o bifosfenol lá é nós comermos o peixe que está contaminado, é nós vivermos do plástico. É o desodorizante com alumínio. É o desodorizante é com a pasta alumínio. dos dentes com lauryl sulfato. Esses isso disruptores. Portanto, eu às vezes até explico aos meus pacientes de uma forma engraçada, como se fosse um puzzle, não é? Em que as peças se vão encaixando. E os disruptores encaixam-se onde deviam se encaixar as hormonas, não é? Porque está disponível. E essa ginga-joga pode correr mal, não é? Nós termos essa consciência do que é um disruptor endócrino, acho que é muito, muito importante. E saber que nós não conseguimos viver num mundo perfeito, certo? Também. E é nesse sentido que eu disse há bocado que eu hoje já não sou tão radical e que temos que ter calma, tranquilidade. Não é porque nós fazemos uma coisa hoje que nos mata, é o que nós fazemos todos os dias. Exato. Certo? E eu digo isso para as pessoas poderem ter tranquilidade de não viver uma vida tão radical, porque isso também tira os pequenos prazeres da vida. E nós temos que entender o equilíbrio entre o querermos ter um estilo de vida saudável, o possível, e ter uma vida social. E não é o que nós fazemos de vez em quando, é o que nós fazemos todos os dias que nos mata. Então, ter calma, tranquilidade e saber fazer opções. O que nós vamos deixar de lado, o que não deixamos de lado, o que vamos consumir só de vez em quando, mas ter conhecimento. O triste é a pessoa nem saber que está a fazer mal. É saber que aquela garrafinha de plástico, beber água todos os dias do plástico, é saber que o peixe de profundidade está muito contaminado, é saber que podemos optar por coisas diferentes, é saber que nós podemos escolher um desodorizante diferente, é saber que temos que saber escolher a pasta de dentífrico. Enfim, há tanta coisa que nós podemos mudar, mas com tranquilidade. O que eu digo este conceito não pode servir para aumentar o seu nível de stress. Estas mudanças têm que ser feitas com calma, com tranquilidade, com serenidade e ir adaptando a nossa vida sem ser um elemento disruptor da saúde mental. Exatamente. Isso é mesmo muito importante aquilo que acabou de dizer. E como é que consegue integrar a medicina estética numa clínica de medicina preventiva, não é? São mundos separados ou complementares? Como é que vê isso? Totalmente complementares. Eu na verdade, desde que abri a Clínica Pilares da Saúde, que eu faço medicina estética. Só que eu descobri que eu própria tinha um preconceito em relação à medicina estética. Atenção, estamos a falar de há 10 anos atrás, claro. Certo? E se o preconceito existia em mim, o que dizer para os meus pacientes. Claro. E então eu tive primeiro que trabalhar o meu preconceito em relação à medicina estética, para depois conseguir assumir esse meu lado da medicina estética. Porque como é que a medicina estética era vista? Como uma coisa fútil, com pessoas com ar artificial, que as pessoas ficavam todas com a mesma cara e com um ar artificial e que era uma coisa fútil. E eu via nas minhas pacientes a vergonha de ninguém pode saber, doutora. Iam lá, imagina, irmãs, em que as duas faziam medicina estética, mas nenhuma sabia. Contava a outra. Porquê? Vergonha, medo da crítica, medo de ficar diferente e de ficar com... Ou seja, foram várias etapas, desde eu trabalhar o preconceito em relação à medicina estética para depois poder trabalhar esse preconceito nos minhas pacientes. Porque enquanto o preconceito não estava resolvido em mim, também não poderia ser resolvido nas minhas pacientes. Então, eu tive primeiro que resolver isso. E como é que eu consegui assumir esse meu lado da medicina estética, que eu sempre gostei, sempre fui uma mulher vaidosa. E eu não digo vaidosa no mau sentido, eu digo vaidosa de gostar de me ver bem. Eu gosto do belo, eu gosto do bonito, eu adoro ver gente bonita. Eu sou aquela pessoa que eu elogio com sinceridade a beleza, porque eu gosto mesmo, acho que faz bem. Não é à toa que as pessoas gostam de ir a ver arte, porque é beleza que existe, não é? O belo. E eu sempre fui assim. E quando eu consegui entender que a medicina estética não era fútil, que atrás, mas eu comecei
também pelo meu lado racional, ou seja, eu entrei na medicina pelo lado da regenerativa, de cuidar, a prevenir os problemas de pele, com o plasma rico em plaquetas. Eu comecei tudo pelo lado regenerativo. Sim. Pela prevenção, pelo cuidado, pela regeneração. E depois eu fui estudar profundamente a medicina estética e entender o que era uma reestruturação malar, o devolver os tecidos aonde elas deveriam de ser, entender essa retração óssea, entender a retração dos tecidos, que de repente nós temos falta da gordura, onde ela localizava-se, por isso que cai a estrutura, ou seja, eu fui entender a fisiopatologia do envelhecimento. E entender que repor esses tecidos no sítio certo trazia mais qualidade de vida e trazia melhor função. A pessoa, na medicina dentária, vocês importam-se muito com a forma como a boca se fecha, como é feito exatamente. Será que então isso tudo vai melhorar também a função, a forma como a pessoa respira, a forma como a pessoa mastiga. E o ponto mais importante, quando a pessoa se vê melhor ao espelho, a mensagem que ela passa para o seu cérebro é: eu estou bem, eu estou incrível, estou pronta para enfrentar a vida e o mundo, eu quero trabalhar, eu quero sair de casa, eu quero contribuir na vida das outras pessoas. Então, eu quando ressignifiquei a medicina estética, eu dei um significado de vida, de autoestima, de poder, de devolver o poder às pessoas, devolver a beleza que a pessoa sentia que tinha perdido e, portanto, tinha perdido o espaço, porque a pessoa dizia: eu acordo de manhã, sinto-me tão velha que nem quero sair de casa. E ao perceber que nós conseguimos ajudar nisso, então ressignifiquei. É super gratificante. A partir do momento que eu passei a ver a medicina estética como uma coisa boa, útil, importante para a saúde, para a pessoa, para a autonomia da pessoa, ressignifiquei, acabei com o preconceito e assumi essa parte da medicina estética na minha clínica, e hoje eu posso dizer que eu trabalho 50-50. Inicialmente comecei muito tímida com a medicina estética. A partir do momento que eu fui ressignificando, fui aumentando a medicina estética, e neste momento eu faço 50-50. Antigamente era 80-20, agora é 50-50% do meu tempo é medicina preventiva e medicina estética. E digo mais, esse preconceito que eu tinha, os meus pacientes também tinham. Ainda agora... Nós atraímos aquilo que vibramos. Exatamente. Na semana passada, uma paciente ligou-me do Brasil a dizer que queria voltar para a minha consulta. Ela já está há 2 anos a ser seguida por outra médica. E ela disse: doutor, eu quero voltar para a sua consulta, porque a sua consulta é a sua consulta, ninguém faz igual. Eu disse: mas então o que é que aconteceu? Ela disse: posso dizer? Pode, claro que sim. Eu quero saber o que é que aconteceu, porque eu quero corrigir alguma coisa que eu possa ter feito, mesmo sem querer, alguma coisa que não correu bem entre nós. E ela disse-me assim: não, é porque quando a doutora começou a aumentar muito a medicina estética, eu achei que estava aí para um lado que não era o meu. Que é o dismorfismo, não é? Exato, que íamos perder a doutora André da preventiva e que íamos ter uma doutora André da estética, porque a estética financeiramente, e que íamos perdê-la, e eu então achei por bem saltar fora antes de ficar a ser a minha médica de preventiva. E ela disse: e agora eu vejo a consistência que está de igual forma, tanto na preventiva como na medicina estética, que não se perdeu pela medicina estética, e eu tenho saudades das nossas consultas, então eu quero voltar. Uau. Eu fiquei super feliz, porque é gratificante. eu disse assim: eu venci o preconceito, e agora os meus pacientes também, que eu perdi porque estava aí muito para a estética, entenderam que não, eu não me perdi, eu simplesmente encontrei uma forma diferente de ajudar pessoas, e curiosamente neste momento são os mesmos pacientes que andam na preventiva também estão na estética, porque entenderam, porque acabou o preconceito e tinha que começar em mim, naturalmente. Que espetacular, é incrível. Eu acho que é aqui uma junção espetacular dentro da medicina estética e medicina preventiva. E o que é que a pele, o cabelo e até a gengiva pode refletir aqui sobre o nosso sistema imunitário? Está tudo ligado. Nós não conseguimos separar o nosso sistema imunitário da nossa saúde como um todo, nem tampouco da nossa estética, né? Aquela pessoa que não está bem, que não está com o sistema imunitário em dia, tem um problema qualquer de saúde, e que se vê. A pessoa saudável
o Joel J diz que o sucesso deixa pista, e eu digo que a saúde também deixa pista, claro. certo? Quando a pessoa está saudável, vê-se. E é por isso que a medicina estética também ajuda, porque muitas vezes a pessoa até está saudável, mas por causa das questões de envelhecimento, processo natural do envelhecimento, não tem um ar tão saudável assim. Então a pessoa que aparece ao espelho não é a pessoa que a pessoa não se sente assim. Então, quando nós devolvemos e conseguimos encaixar esta saúde imunitária bem, a pessoa não fica doente. Quantos pacientes que dizem, doutora, eu já não fico doente desde que estou aqui consigo? Isso é o quê? É o sistema imunitário que está forte e que está bem. Então, quando a pessoa não fica doente, ela automaticamente trabalha, tem saúde, cuida da família, produz mais. Então, deixa pista. A saúde vê-se. Ok. E o que é que as pessoas ainda não perceberam sobre a relação entre a estética e a saúde real? É precisamente isso. Mas estão cada dia mais. E uma coisa que eu consegui perceber tem que partir sempre de nós. O preconceito tem que ser vencido em casa. A luta é interna. E a partir do momento que eu venci esse preconceito em relação à medicina estética, todos à minha volta também venceram. Os meus pacientes entenderam que não muda nada. Eu não deixei de ser a médica que eu era. Eu não deixei de ser quem eu sou. Eu faço tudo o que eu faço na clínica de medicina estética, eu faço em mim. Isto para mim eu tenho esta regra na minha vida em tudo o que eu faço. O que eu faço, eu sou a primeira consumidora. Porque eu sou fã. Eu sou fã do que eu faço. Eu vivo e eu amo o que eu faço. Então, eu sou... ou seja, eu tomo suplementos todos os dias. Eu faço modulação hormonal todos os dias. Eu faço exercício físico. Eu sou consumidora do meu produto. E eu sou fã do que eu faço. Claro. Igualmente a medicina estética. Eu, quando comecei, que assumi a medicina estética, eu fiz tudo. Tudo o que eu faço na clínica, eu já fiz em mim. Tudo. E as pessoas continuam a dizer, olha, continuas com um ar natural, não está nada exagerado. Porque o que é que a pessoa tem medo? De deixar de se reconhecer, de ser uma pessoa e passar a ser outra. Isso é o quê? Medicina estética feita de uma forma não tão correta. Porque quando nós trabalhamos em cima da estrutura óssea da pessoa e não esses preenchimentos superficiais que descaracterizam as pessoas, quando nós trabalhamos com uma base da estrutura óssea da pessoa, a pessoa nunca vai mudar e ficar com outra cara. E então é isso que nós fazemos, uma medicina estética natural e trazendo a beleza natural de cada pessoa, sem exageros, sem nada. E as pessoas conhecem-me e vão vendo ao longo dos anos. Eu não deixei de ser quem eu sou, eu simplesmente estou a manter as minhas características. E é por isso que o vencer esse preconceito e assumir que eu faço tudo, mas tudo o que eu tenho na Clínica Pilares da Saúde eu já fiz em mim, e faço e continuo a fazer, faz com que as pessoas vão ganhando confiança e entenderem que é possível fazer e uma medicina estética com naturalidade, segura, uma medicina estética bonita, e que nós não estamos a descaracterizar ninguém. Simplesmente estamos a dar ênfase às características bonitas e a manter a função de cada pessoa. E é isso. Então, tem tudo a ver. A nossa imagem é o nosso primeiro cartão de visita, então não tem nada de errado nós querermos estar bem e gostarmos daquilo que vemos ao espelho. Nada de errado. Assumir isso com tranquilidade. E passando aqui para uma área um bocadinho diferente, vou-lhe perguntar alguns mitos e verdades dentro aqui dos temas que tivemos a falar. Okay. Suplementos são só para quem tem deficiências? É um mito ou uma verdade? O mito, e o dos grandes. Porquê que não é só para quem é deficiente? Porque nós estamos a falar daquilo que é a prevenção e a otimização. Então, não precisamos esperar que haja uma deficiência. Nós podemos simplesmente querer otimizar determinados aspectos da nossa saúde, e então faz sentido, muitas vezes, para a otimização e para a prevenção. Por que não? Portanto, é um mito. É um mito. A saúde oral não tem impacto na imunidade? Mito ou verdade? Mito daqueles gigantes. Nós acabamos de falar aqui de várias coisas. A saúde oral é fundamental para termos um sistema imunitário equilibrado e organizado, e prevenindo assim o surgimento das doenças autoimunes, nomeadamente. Envelhecer bem é genética, não há muito a fazer, é mito ou verdade? É um mito daqueles...
A genética é só uma parte. A epigenética é o mais importante. Portanto, as nossas decisões do dia a dia é que vai fazer, é que vai determinar a forma como nós vamos envelhecer. Tanto o nosso cérebro, que as pessoas dizem, tal pessoa da minha família tem Alzheimer, tem o gene. Calma. Os genes podem ser adormecidos. Calma, que a sua genética está lá, mas vamos trabalhar com a sua epigenética. Tanto o nosso cérebro, como a nossa pele, como a forma física, isso tudo é trabalhado com a epigenética, ou seja, hábitos e estilo de vida é que vai determinar muito mais do que a genética aquilo que nós vamos ser. Ok. Inflamação na boca, fica na boca? Não. É verdade. Mito dos grandes. A inflamação da boca é sistémica. É só uma oportunidade que nós temos de ver o que está a acontecer no resto do nosso corpo, porque a boca é uma janela de fácil acesso. Exato. Então, não é local, é sistémico e é uma oportunidade. Eu digo que a boca é como a porta da casa, não é? Se a porta está protegida e equilibrada, o resto da casa também estará em segurança. Exatamente. Se não... mais. Então, e uma pessoa que quer começar a cuidar da saúde de forma preventiva, por onde começa? Por onde é que pode começar? Começar pela base, como eu digo, os pilares. A alimentação, exercício físico, procurar ajuda para fazer uma suplementação correta e não autossuplementação. Igual a parte hormonal, equilibrar as hormonas, sem medos, sem a hormonofobia, procurar um profissional que esteja habilitado para trabalhar a parte hormonal. E a base da base, hábitos, estilo de vida. Lembrar que o sono é importante, lembrar que a parte social, a parte, tudo o que nós falamos, a parte espiritual, ou seja, começar pela base. E o que é que as pessoas deviam de perceber sobre a ligação entre a imunidade e a saúde oral, que ainda não é óbvio para a maioria das pessoas? Ou seja, não é óbvio que a nossa boca tem este tal microbioma que tem que estar saudável, equilibrada. As pessoas ainda não perceberam que aquilo que nós não vemos não significa que não existe. E, portanto, que as pequenas manifestações da nossa boca, o hálito, o sangue nas gengivas, a língua a tremer, a língua com geográfica, enfim, várias questões estão simplesmente a dar um alerta que alguma coisa não está bem. E, portanto, entender esses sinais de alerta e procurar ajuda. Até porque o cancro oral é a sexta maior causa de morte a nível mundial. A cárie é a doença mais comum. Mais comum. Não é? E normalizada. Normalizada. A periodontite aumenta 3 vezes mais o risco da doença cardiovascular, da diabetes, do Alzheimer. Quantas hipertensões ditas idiopáticas. Eu não sei porque é que eu sou hipertenso. Vá ao dentista e vai descobrir. Vai descobrir, não é? Nós falamos muito disso na consulta também. E para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, a Imunocare, a Clínica Pilares da Saúde, onde é que a podem encontrar? Então, a nossa clínica fica na Amadora, Clínica Pilares da Saúde. Nós estamos com um projeto de mudar para Miraflores, só que obras são obras e não sei quando é que será essa mudança, quando é que finalmente teremos a nossa clínica pronta, mas está a ser cuidada com muito carinho para termos mais espaço para os nossos pacientes. Portanto, estamos na Amadora e vamos mudar para Miraflores, não sei quando, porque foi todo o atraso do Covid e por aí fora, mas agora penso que a coisa está bem encaminhada. E estamos nas nossas redes, nós temos o Instagram, que é o nosso canal mais forte, que nós todos os dias nós publicamos o que fazemos e o que está a acontecer na clínica. Portanto, temos o DRA Andréa Monteiro, que é o meu, temos o da Clínica Pilares da Saúde, e da nossa loja de suplementos, que é a Imunocare. É isso, é onde nós estamos. Estamos sempre, todos os dias, há novidades nossas por lá. Ok. Pronto, foi um prazer, uma honra tê-la aqui. Foi e eu quero dar aqui uns miminhos à doutora Andréa por se ter deslocado e ter aceito amavelmente o meu convite. Este é o meu livro, Pela Boca Nasce a Saúde, que tem temas que ambas gostamos muito, portanto, de certeza que vai ser útil. Eu tenho certeza absoluta que aqui estão várias questões que nós tivemos aqui a falar, certo? Exatamente. Todas estas questões, e portanto vou ler com certeza, e não só ler, como recomendar. Ai, tem aqui tão lindo, obrigado.
Tem aqui Já com uma pequena dedicatória para si. dedicatória, obrigada. E Obrigada. é isso, ou seja, não só vou ler, como vou recomendar. Porque Bom. faltava, este livro já fazia falta para os nossos pacientes. Muito obrigada. Bom. Tem também aqui uma garrafa da Voa, que são nossos parceiros. muito A bem, Voa, muito para não se bonito. esquecer de se hidratar, que é sempre super importante. aquilo que nós estávamos a falar. Garrafa de vidro. Nós não queremos garrafas de plástico, certo? Portanto, exatamente. Ou seja, vai de acordo com aquilo que nós acreditamos. Falamos. Também tem aqui uma amostrinha da pasta de dentes da Oxy, que é uma pasta com ozono, sem os aditivos todos, portanto Estão que é lá na excelente Imunocare também. Sim, claro que E sim. depois também aqui um suplemento que é a Ava Parasite, que é também dos meus parceiros da 2M Pharma. E este suplemento são também... parceiros da Imunocare, também é uma marca que nós gostamos que é excelente e também é uma das coisas que às vezes não se fala muito, que é a desparasitação, não é? O terreno biológico e toda essa importância que é nós cuidarmos deste veículo que é o nosso corpo, não é? Sim. A Hulda Clark já falava os parasitas são uma das principais causas de doença e que está também muito pouco falado. É verdade. Portanto, muito bem, muito obrigada. Muito obrigada eu, foi um prazer enorme tê-la aqui neste episódio da Pela Boca Nasce a Saúde. E muito obrigada, portanto, a quem esteve em casa a assistir a este episódio, que foi incrível, e acredito que tenham ficado até ao fim, porque eu posso dizer que adorei estar aqui à conversa com a doutora Andreia. A doutora Andreia é uma pessoa incrível, com uma sabedoria maravilhosa. Portanto, não percam aqui este projeto de Pela Boca Nasce a Saúde. Todas as semanas eu trago um tema diferente, mas sempre dentro desta visão da área integrativa, da área mais funcional, não é? Que funciona, e desta medicina da precisão, da longevidade, que é tão importante hoje em dia. Portanto, fique para mais episódios como este. Muito obrigada e até já! O podcast que está a ouvir é uma parceria com Clínica Doutora Iola Figueiredo, Editora Leia, 2M Pharma, Água Voa, Montelhano Proclinic Group Company e Dona Carlota Bijutaria e Acessórios.